A mensagem principal que todo pregador, pastor, evangelista, missionário deve pregar é a mensagem do arrependimento. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel pela Assembleia de Deus e todos os dias eu entro aqui para trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like aí nesse vídeo, deixa o seu comentário, que você vai estar me ajudando. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 6. Nós vamos falar sobre isso, mensagem de arrependimento. Marcos capítulo 6, nós vamos ler aqui do versículo 7 até o 13, que diz o seguinte: Chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Versículo 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus ele chama, e envia de 2 em 2 os seus discípulos para que eles fossem pregar, para que eles fossem anunciar a mensagem do Evangelho. O versículo que eu quero ater esse devocional de hoje está no versículo 12, onde eu quero repetir, que é o tema que a gente vai tratar hoje. E saindo eles, os discípulos, pregavam ao povo que se arrependessem, certo? Essa mensagem do arrependimento é crucial para todo pregador, pastor, evangelista e missionário. Ele precisa pregar isso aqui. Só que o que nós temos visto em nosso tempo não é isso. Nós temos visto pregadores pregando prosperidade, cura, bênção, pregando que Deus ele ama o pecador e abomina o pecado, como eu fiz um vídeo aqui. Nós vemos pastores e pregadores enfatizando várias outras coisas e não a mensagem central do Evangelho. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a pessoa não pode pregar sobre bênção, sobre cura, sobre prosperidade. Eu não estou dizendo isso. Deve-se ser pregado porque faz parte do Evangelho. Mas a mensagem central do Evangelho não é essa. Não é essa a mensagem. A mensagem central do Evangelho é de arrependimento. Essa é a mensagem. E para provar isso para você que está me assistindo, você pode abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus ele vai fazer a sua primeira pregação. Ele foi ao deserto, foi tentado pelo diabo, venceu. Quando ele sai do deserto, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que Jesus começa a pregar, e ele começa a pregar assim, E começou Jesus a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem que Jesus começa a pregar é a mensagem de arrependimento. Por isso que os seus discípulos, quando saem para pregar, eles saem também nesse mesmo sentido. Pregar arrependimento ao povo. Por que, pastor, que tem que pregar arrependimento? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos são pecadores. Então todos necessitam de arrependimento. É a mensagem carro-chefe do Evangelho. É o arrependimento. Você vai ver também o apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, versículo 19, onde Pedro vai dizer bem assim, Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre vós os tempos de refrigério pelo Espírito do Senhor. Você vai ver o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, ele pregando em um determinado versículo, a gente vai ler o seguinte, que Paulo ele vai dizer bem assim, que Deus, por meio de Cristo, ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então a mensagem de arrependimento é a mensagem central do Evangelho. Devemos pregar o arrependimento sempre. Aí você pode estar dizendo, pastor, a mensagem do Evangelho deve ser pregado de arrependimento somente para quem não é crente? Não, para todos. Seja crente, seja descrente. Quando você não é crente, você ouve a mensagem do Evangelho, crê no Evangelho, se arrepende e vem para o Evangelho. Estando aqui dentro do Evangelho, ainda vai ser continuado pregando essa mensagem, para que você mortifique os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, porque depois da conversão ainda existe pecado, e você vai entrar no processo da santificação, mortificação dos seus pecados. Então você precisa estar em um constante arrependimento. Esse arrependimento não é uma vez, é uma vida de arrependimento. Você converte se arrependendo, finaliza a sua vida nesse mundo se arrependendo dos seus pecados. É assim. Então essa mensagem de arrependimento tem sumido dos púlpitos das igrejas. Nós não temos visto mais isso. Eu
pela graça de Deus, tenho pregado isso na minha igreja, arrependimento. É a mensagem que eu mais gosto de pregar sobre o Evangelho, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre conversão, salvação. Eu gosto de pregar sobre isso, soteriologia. Então eu vejo que é necessário pregar sobre isso dentro das igrejas. Arrependimento, que o pecador precisa se arrepender, que o pecador precisa confessar seu pecado, que o pecador precisa abandonar as suas práticas erradas e vir para o Evangelho mudar de vida. Essa é a mensagem central. Os discípulos saíram pregando o arrependimento. Nós devemos, você que pregar o Evangelho de arrependimento para o povo. Amém? Se você que está me ouvindo não é um pregador, é somente um cristão, você precisa se arrepender. Todos os dias, procure colocar isso na sua vida, o arrependimento. Você precisa, esse arrependimento deve estar vívido nas nossas vidas, né? Por causa que essa é a mensagem carro-chefe do Evangelho, e um cristão, ele não vive sem arrependimento, ele se arrepende todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Não é isso que a Bíblia diz? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então precisamos nos arrepender. Amém? Feche seus olhos comigo aí nessa manhã e ore. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor. Pai, que o teu Espírito, como a tua palavra diz no Evangelho de João, que quando ele viesse, ele nos convenceria de pecado. Então eu te peço nessa manhã que o teu Espírito me convença as pessoas que me assistem de pecado. Que o teu Espírito nos leve ao arrependimento todos os dias. Como disse o salmista: expurgue-me os pecados, até aqueles que me são ocultos. Aqueles pecados que são ocultos aos nossos olhos, Senhor. Faz-nos vê-los e leve-nos a confessá-los e abandoná-los e nos arrependermos dele, para que nós não venhamos viver na prática disso e sermos condenados por ti naquele grande dia. Pai Santo, leva cada um de nós ao arrependimento, convicção de pecado, uma convicção profunda e verdadeira conforme o teu Espírito, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. O que você achou dessa palavra, desse devocional? Deixa aí nos comentários. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.